Beleza, galera? Então vamos continuar, vamos criar os nossos endpoints aqui. Só que antes da gente fazer o endpoint que a gente precisa, a gente vai fazer o seguinte: vamos vir aqui nas controllers e eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em adicionar e eu vou vir aqui adicionar controlador. Beleza, então aqui eu vou ter aqui as opções, né? Vou clicar aqui em API e aqui vai ter algumas opções pra gente, né? Então eu vou clicar no seguinte, nessa opção aqui, ó, controlador com ações usando o Entity Framework. Então a gente vai fazer esse cara aqui. Então vou aqui adicionar. Ele vai dar as opções aqui. Como a gente criou a conexão com o banco de dados e o nosso modelo, então eu vou vir aqui escolher login. Vou vir aqui e escolher o nosso contest. Beleza, aqui eu posso deixar esse nome mesmo aqui que ele colocou. Então vou vir aqui em adicionar. E o que ele vai fazer agora? Ele vai gerar alguns métodos para a gente de listar, de detalhar, de criar, de editar e de excluir. E aí, como a gente está usando o Swagger, você vai ver o tanto de endpoints que ele vai criar aqui de forma automática. Então, assim, para quem está começando, né, ou às vezes está no projeto, né, tá com pressa, quer gerar o código aqui, dificilmente eu fico digitando um a um. Então eu venho gero aqui e aí depois eu vou alterando na medida das necessidades, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse cara aqui para ver o que vai apresentar para a gente. A gente vai acessar o Swagger, né, a interface aqui, para poder testar algum endpoint que a gente precise. Então, ó, dessa vez já não abriu o antivírus. Então, assim, a gente criou aqui, ó, a controladora aqui dos logins, né? Então, a gente não mexeu nesse cara aqui, então ele permanece lá. Mas agora, nos logins aqui, ó, eu vou ter os endpoints aqui. Se eu clicar aqui, ele vai me dar opções, né? Então, assim, eu posso vir aqui tentar, né? E aí eu posso vir aqui em executar. Como esse cara não tem parâmetros, só em clicar em executar, ele já tem que funcionar. E ele já tem que trazer as informações do banco de dados, né? Visto que a gente passou a conexão. Então, tá aqui, ó. Passou as informações do banco de dados, ó. O e-mail e a senha. Outro e-mail e a senha. É claro que a gente está apenas estudando aqui, a gente não vai deixar as informações desse jeito, né? Tem algumas características que a gente usa para poder, digamos assim, proteger os nossos endpoints, né? Como token e coisas do gênero. Mas a princípio a gente só precisa acessar, né, a informação do banco de dados, tá tudo local aqui. Então a gente não vai se preocupar com isso não. Então vamos lá no banco de dados para ver se são essas informações mesmo. Tá aqui, ó. E-mail, né, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, show de bola. Vou voltar aqui. E aí a gente vê que ele criou uma série de endpoints aqui, né, para que possa acessar. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele passa o ID de algum login, né? E aí com esse ID que ele passa aqui, ó, a gente vê que ele vem aqui, procura, né? E aí caso tenha, ele retorna. Né? Então assim, a gente pode testar esse cara aqui. Vamos ver aqui no banco, né? Vamos pegar aqui esse ID 3 aqui. Então vamos lá no nosso endpoint aqui. Qual que é esse aqui que passa o ID, ó. Então vou vir aqui. Então lembra que até agora a gente testou os caras que não tinham parâmetros, né? Só que dessa vez tem, ó. Então vou vir aqui tentar, né? E aí eu vou colocar aqui o ID 3, né? Então ele tem que trazer só um. Vamos executar. E aí na execução ele trouxe aqui aquele cara que a gente procurou, né? Então assim, o Swagger é muito bacana porque a gente consegue testar os endpoints que a gente vai criando aqui, né? E já vê o resultado, já olha aqui, já passa os parâmetros, já altera, né? Então é muito bacana. Então a gente criou aqui, né, de forma automática. E a gente vai continuar, que agora a gente vai criar o endpoint que a gente realmente precisa, né? Que é para poder fazer a validação se o login está cadastrado, se a pessoa tem o usuário e senha correto e se pode acessar o sistema. Vamos nessa. Beleza, galera, então estamos terminando aqui essa parte, então vamos lá. O método que a gente precisa construir é um método para validar. Então nós vamos fazer isso agora. Deixa eu pegar aqui o projeto, né? Que acontece? Eu posso pegar aqui um cara como esse aqui e fazer o seguinte, colocar a regra que a gente precisa. Então eu copiei e colei ele aqui. Eu vou precisar de 2 parâmetros. Eu vou colocar aqui que é e-mail. E vou colocar aqui também que tem uma senha.
Então, beleza. Então, aqui a gente vai mudar o nome, vamos colocar valida. E aí vamos mudar aqui a tipagem dele, né? Porque afinal de contas é um string. A string, ali tem o e-mail. E aí vamos botar aqui um outro string, vamos colocar a senha. Então, beleza. A gente vai vir aqui, não vai mexer nisso aqui. Só que a gente vai precisar mexer nesse cara aqui, ó. Por quê? Porque eu vou precisar colocar uma condição. Aqui ele está pegando por ID. Eu não estou passando por ID. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma opção que a gente tem aqui, que é para poder filtrar. Eu vou filtrar, vou fazer a expressão aqui do lambda, né? E vou colocar aqui o item que eu quero. Eu sei que é login. O login, ele tem que ser igual ao e-mail que ele está passando, né? Então tá aqui. Só que não é só isso, não é só o login. Ele também tem que ter a senha. A senha também tem que ser igual. Então vou aqui pegar a nossa senha e ela tem que ser igual à senha que foi passada, né? Então agora a gente precisa vir aqui pegar, deixa eu ver aqui, é bem essa aqui, ó. First ou default. Então a gente seleciona aqui, a gente já está passando aqui as opções. Mas o que deu errado aqui? Ah tá, faltou eu acho que é isso aqui. Beleza, então agora o login, se não tiver o login, só que eu não quero dar esse retorno aqui, ó. Eu vou tirar esse retorno aqui e eu vou colocar um booleano. Eu só quero saber se esse cara aqui existe ou não existe, se ele tem acesso ou não. Então assim, se for null é porque ele não teve acesso, né? Então, false. Ponto e vírgula aqui. Deixa eu já copiar e colar aqui também. Agora aqui, se ele não tiver informações, ele retorna falso. Se não bater o usuário sim, ele retorna falso. Mas caso tenha, né? Então ele tem que retornar true. Então, show de bola. Esse é o endpoint que a gente estava querendo construir. Então, deixa eu salvar aqui, deixa eu rodar aqui, já está rodando aqui. Beleza, vamos pegar aqui a nossa página e vamos testar. Então, aqui, ó, a gente já tem mais um endpoint aqui. Então, o que é o endpoint? É esse cara aqui, ó. Cada um desses caras aqui são endpoints, né? E o bacana que a gente gerou lá é que ele já colocou no padrão, né? Então, assim, eu não mexi no método, é do tipo get mesmo. Então, eu vou clicar aqui, eu vou ver aqui que ele tem os parâmetros, né? A gente precisa de 2 parâmetros que são obrigatórios. E a gente vai tentar executar aqui. Então, eu vou colocar o e-mail, eu sei que tem o meu e-mail lá. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui, @gmail.com. E a senha 123456. Esse cara aqui ele tem que retornar true, porque tem acesso e o e-mail e a senha tá certo. Então eu vou executar aqui. Execute. Então tá aqui, ó, a resposta aqui, true. Foi o que a gente estava esperando mesmo. Agora se eu mudar a senha, o e-mail tá certo, mas a senha tá errada. Eu vou executar aqui, ele tem que retornar false. Tá aqui, ó. Show de bola. Então, o endpoint que a gente precisava construir, a conexão de banco de dados que a gente precisava ter, era isso aqui. Então, agora vai faltar só a gente usar lá o código que a gente criou lá no comecinho, né, o front-end, e conectar aqui com o nosso endpoint. Show de bola.